Acho que legou. Acho que legou. Gente, eu tô um tempo pra gravar esse vídeo e só pra você saber, o tema do vídeo de hoje, comparação. O vídeo começou a tocar do nada. Eu acredito fielmente que a comparação, ela vai destruir tudo que a gente construiu, tudo que a gente ama, tudo que a gente é. E já pesando o clima desde o início, comparação é um jeito diferente da gente falar sobre inveja. Comparação é inveja soft, tá? Comparação talvez não é tão intenso quanto querer o que o outro tem a ponto de que o outro não tenha o que ele tem, mas é querer o que o outro tem, não querendo o que a gente já tem. E aí que mora o problema. Porque eu já vi muita gente falando sobre esse assunto e eu queria dar meu ponto de vista sobre isso, porque eu acredito que às vezes a gente fala isso de uma forma muito soft, né? Tipo, a comparação é ruim para nossa autoestima, que é. A comparação é ruim para as nossas relações, porque é. A comparação é ruim para o nosso psicológico, e é também. Tipo, eu não descarto nenhuma dessas questões, e eu realmente entendo, pelo menos na minha vida, que toda vez que eu entro numa situação de comparação, num ambiente de comparação, onde o outro é melhor do que eu, onde eu desejo o que o outro tem e não o que eu tenho, isso faz mal para mim em diversas áreas. Só que eu queria trazer um ponto de vista para que a gente parasse só de trazer isso como um conceito. Então, eu não quero só pensar que comparação é ruim. O que eu faço com isso? Tipo, agora que eu sei que isso é um problema na minha vida, o que eu faço? Tipo, sabe, eu sumo, eu desisto de tudo, eu me fecho numa caverna e paro de viver. Tipo, o que a gente faz agora? Eu acho que a gente pode começar então fazendo um breve recap. Eu tô olhando pra cá, que minha cola tá aqui, mas tamo aqui, tá bom? Não tenho roteiro escrito, gostaria, mas só comecei a falar. Por que eu penso, né? Assim, eu vou dar um passo pra trás, né? Quando eu falo que a comparação ainda vai fazer a gente perder tudo que a gente ama, é porque o nosso cérebro, a nossa mente, ela tem o poder de fazer a gente perder o gosto pelas coisas, fazer a gente perder a vontade de muitas coisas, faz a gente perder o desejo de viver, faz a gente desencantar da nossa própria vida, sabe? E isso é real, assim. Você pode ver que quando você tá instável emocionalmente, quando você tá triste, quando você tá passando por episódios de depressão, a vida perde-se um pouco o brilho, né? Se não um pouco, muito. A vida perde muito brilho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa mente. Principalmente se nós somos cristãos e cristãs, porque a mente, ela é um campo de batalha, né? Não entrando muito num assunto de batalha espiritual, não é isso? Mas ela é um campo de batalha. Se não nós contra nós mesmos, nós contra o inimigo. Então, a gente é tentado constantemente a pensar que o que nós pensamos, que o que nós sentimos é a verdade absoluta. Isso é para todo mundo, para todo mundo. Não acho que tipo, não, eu sofro muito mais do que isso. Tem pessoas que disfarçam bem, tem pessoas que já são terapeutizadas, já aprenderam a lidar. E tem outras que ainda estão aprendendo a lidar com isso. Mas pode ter certeza que todo ser humano passa ou já passou por algum tipo de batalha, de luta, de conflito no campo da mente. E a comparação, ela entra muito nesse quesito, porque como nós somos seres humanos relacionais, que estamos o tempo todo ou se relacionando com o outro, ou com nós mesmos, ou com as coisas, ou com os acontecimentos, tudo é reativo. Tudo que a gente faz exige uma reação ou causa uma reação. Se não em nós, mas por nós. Então, se alguém diz algo pra mim, eu tenho a oportunidade de dizer de volta, eu tenho a oportunidade de não dizer, eu tenho a oportunidade de guardar pra mim. E assim a gente vai vivendo. A vida é assim. A vida é assim. E aí, você tá comigo? Tá comigo aqui? Então, vamos lá. Então, eu penso que a comparação, ela faz a gente perder o que a gente ama, porque na era onde a gente vive, com o acesso ao conteúdo 24 horas por dia, o tempo todo, vendo a vida das outras pessoas, ou melhor, o recorte da vida das outras pessoas que elas permitem que a gente veja e que a gente também permite que as pessoas vejam, a gente vai desapegando a gente vai perdendo o gosto, o sabor das coisas que a gente realmente gosta, porque a gente acha que a do outro é melhor. E aí a gente tem, por exemplo, um tópico super recente que as pessoas têm falado muito na internet, têm postado muito sobre isso, que é tipo, sua casa não é feia, você que tá com tempo de tela muito alto. Seu relacionamento não é ruim, você que tá com tempo de tela muito alto. É óbvio que
Talvez essas coisas realmente não estejam do jeito que você gostaria. Não tô falando aqui do ponto de vista de você romantizar, por exemplo, uma relação abusiva, romantizar a sua casa que você gostaria de reformar, gostaria que ela fosse de um jeito diferente. Só que vamos lá. Tem uma frase que o pessoal falou uma vez, lá na nossa igreja, que é a galera da família Bisco, que é: você precisa fazer as pazes com a sua realidade. Você precisa olhar para sua realidade e, por mais que você queira mudar ela e queira um futuro melhor, isso é super válido. Isso é o que você tem agora. E se você não tem ainda a possibilidade de amanhã, com R$1 milhão, mudar toda a sua realidade pro que você quer, calma aí, parou. Vamos dar um passo para trás, entender o que a gente precisa fazer agora para chegar onde a gente quer. Antes de só odiar tudo que eu tenho agora e ficar desgostosa com tudo que eu tenho agora e achar que tudo é uma droga. Não, a vida presta ainda. Ainda dá para resolver, tá? E aí a gente começa nesse lance, comparar a casa. Ah, mas fulano comprou tal coisa, eu não tenho dinheiro ainda para comprar tal coisa, então passar o dia inteiro triste porque eu não tenho aquilo que ele comprou e que eu quero muito, sabe? Ah, nossa, fulano tem a possibilidade de pintar a casa dele todo ano, que é uma coisa que eu quero fazer. Fulano tem a possibilidade de comprar os super copos, aquele conjunto de jantar, que aparelho de jantar lindo com pratos, talheres, etc, mas eu ainda não tenho. E, tipo, vai se criando essa idealização da vida do outro como se eu tivesse tudo que ele tem, eu seria instantaneamente feliz. A minha vida passaria a ser boa, porque a única coisa que falta em mim é aquilo que ele tem. Só que não é assim. Na verdade, na maioria das vezes, tendo o que a outra pessoa tem, você continua infeliz. Porque o ponto não é esse. Às vezes a pessoa tem o que ela tem e é infeliz. Que o ponto não é, entendeu? Então, cada um de nós, a gente precisa fazer as pazes com essa realidade. A gente precisa entender quem a gente é, onde a gente tá, o que a gente é capaz de fazer. E aí, dia a dia, comparar o nosso progresso com nós mesmos. Se inspirar nas outras pessoas, mas não ao ponto de que essa inspiração vire um ídolo no nosso coração e eu queira ser essa pessoa. Eu sou eu não posso ser mais ninguém. E aí, isso é uma coisa que me pega também, principalmente em relação à academia. Quando eu comecei a treinar, até mais pra frente, eu ficava pensando assim, eu quero muito ter esse corpo, eu quero ser igual a essa pessoa, aí começava a seguir a pessoa, e às vezes até fazia o mesmo treino pra ver se eu chegava no mesmo resultado e tal, e me frustrava, ficava frustrada, ficava triste, pensava assim, mano, isso aqui não vai dar em nada, e aí desandava tudo, porque eu não sou essa pessoa, eu não tenho a mesma rotina que ela, eu não tenho o mesmo tipo de corpo que ela, o mesmo biotipo que ela, e vai ser praticamente impossível eu chegar no mesmo lugar que ela chegou. Da mesma forma que vai ser muito difícil alguma pessoa chegar no lugar onde eu cheguei, dependendo de onde ela esteja, dependendo de qual o biotipo dela. Porque as coisas não são 0 e 1, as coisas não são binárias. Tudo é complexo, a vida é complexa, nós somos complexos. E quer ver um lugar onde isso pega muito? A amizade. Nossa. Comparação relacionamento entre amigos. Amorosos, relacionamentos amorosos também. Mas relacionamentos de amigos, onde, nossa, você vê todo mundo lá curtindo, feliz, e pensa assim, mano, eu queria isso, eu queria estar com eles, e eu tô aqui triste, sozinha, sem ninguém, todo mundo me odeia, ninguém gosta de mim. Só que, às vezes, a gente precisa dar um passo pra trás e se perguntar, será que tá todo mundo ali feliz mesmo? Será que as pessoas não estão se esforçando pra ser felizes juntos? Será que cada um ali não fez um esforço pra estar junto? Será que aquela amizade que a gente vê, às vezes, na internet, todo mundo sendo feliz, pessoas são realmente felizes, se elas não são falsas umas com as outras? Ou, ainda mais além, será que aquelas pessoas não estão felizes justamente porque elas já passaram por muita coisa difícil juntas e agora elas estão ali celebrando o que elas comeram de feijão com farinha o ano todo? É pra se pensar. Eu digo porque eu sempre trago esse ponto. Quando eu falei pra minha psicóloga, eu tô sozinha, me sinto sozinha, ninguém quer ser meu amigo, não tenho amigos, ninguém quer se aproximar de mim. A primeira coisa que ela me perguntou foi, e você tá se aproximando de quem? Quais são as amizades que você está conquistando? Porque a comparação faz a gente pensar, faz a gente ficar num ambiente de achar que eu sou a pior pessoa do mundo e que eu nunca vou conseguir essas coisas. Eu nunca vou conseguir conquistar essas coisas e ficar frustrado, sendo que não te dá a possibilidade, não te dá a autonomia de dar o primeiro passo. Você não quer ter a casa dos seus sonhos? O que você precisa para ter a casa dos seus sonhos? De pouquinho em pouquinho você conquista a casa dos seus sonhos. O que você precisa para ter o corpo dos seus sonhos?
De pouco em pouco você conquista. O ruim é que a gente quer ficar parado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, fazendo o mesmo bolo todo dia, o mesmo bolo de chocolate, com a cobertura de chocolate, granulado de chocolate, e acordar no outro dia e esperar que esse bolo se transforme magicamente em um bolo de cenoura. Não vai acontecer. A gente precisa começar a tomar a autonomia das nossas vidas. A gente precisa começar a entender que se a gente não pegar pra fazer, as coisas não vão acontecer. E eu tô falando isso pra mim. A boca mais perto do meu ouvido é a minha. Quer dizer, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Estou linda falando. O que mais pega na questão dos relacionamentos amorosos. E aqui eu vou te pegar, viu? Esposa crente. Aqui eu te pego, esposa crente. Aqui é onde a filha chora e a mãe chora junto. A gente precisa parar de olhar os casais na internet fazendo as trends, sendo felizes, fazendo brincadeira das cores, fazendo trend de viagem. Não tô crucificando quem faz, tá? Eu tô falando que a gente precisa parar de olhar para essas coisas e falar pra gente assim, caraca, meu relacionamento é uma bosta. Porque a gente não fez um vídeo de 15 segundos. Fala em voz alta isso. Meu relacionamento é uma bosta porque eu não consegui fazer um vídeo de 1 minuto. Porque eu não tenho dinheiro para fazer uma viagem e aí por isso eu não consigo fazer essa trend, eu não consigo postar para as pessoas, não consigo fazer os meus amigos verem. E por esse motivo meu casamento é uma droga. Ah, mas ele te trai? Não, o mínimo, tá, gente? O mínimo, mas tá. É um cara babaca? Não. Um cara amoroso, um cara gentil, trabalhador todos os dias. Trabalhando, suprindo, ajudando, sendo parceiro, comunicativo, uma pessoa que as pessoas gostam de ter por perto. Mas não, o relacionamento tá uma droga, porque eu não consegui gravar um vídeo de 15 segundos. E mesmo vale para mulheres, para os esposos de suas mulheres. Que eu particularmente acho que é menos comum, mas não porque não aconteça, mas porque homens têm a tendência a falar menos sobre isso. Não porque elas sentem mais, tá? Eu não acredito nisso. Eu acredito que tem muito homem que às vezes fica com vergonha de falar as coisas, com medo de ser taxado de emocional, mas que sente as coisas, depois explode do nada. Aí a esposa fica assim, o que aconteceu? Mas é porque ele não falou antes. Mas enfim, esse não é o assunto. Mas assim, a gente precisa parar de comparar os nossos relacionamentos com trechos da vida das outras pessoas. Às vezes o cara e a mina que estão fazendo esses vídeos, estão postando pra todo mundo ver na trend, não estão em nenhum relacionamento bom, sabe? Não tem uma vida onde Cristo faz parte da rotina do casal. Não tem uma vida onde um ama o outro mutuamente, como Deus pediu, como Deus quer de nós. Então é difícil, porque a gente fica pautando o sucesso da nossa vida com base em micropartículas da vida das outras pessoas. E isso vai fazer a gente perder o que a gente ama. Que você vai começando a perder o gosto, perder o sabor das coisas, e o esforço que a pessoa tá dispondo para a relação não vai mais valer a pena pra você, porque você tá esperando outra coisa. Você tá esperando um story, você tá esperando uma foto, uma marcação. Mas também não tô passando pano, não. Se você tem mulher e homem, se você é esposo ou esposa, poste foto com a sua mulher. Eu, hein? Tá solteiro? Mas esse não é o ponto, esse não é o foco. Esse não é... Se acontecer, amém. Mas se não acontecer, eu vou terminar minha relação, porque eu não tenho uma trend. Que meu marido não comprou uma rosa pra mim. Marido, comprem rosas para suas esposas. Mas esposas, não terminem seu casamento porque seu marido não comprou uma rosa pra você. E aprenda a comunicar suas necessidades, né? Importante. Se é uma coisa que você espera que ele faça, fala, joga no ar assim, ó. Não, eu queria tanto isso, queria tanto aquilo. Nananã, nananã. Mas a gente precisa parar de comparar as nossas vidas com micropartículas da vida das outras pessoas. Porque isso vai fazer a gente perder o que a gente ama. Mas por fim, não menos importante, comparação com a carreira das outras pessoas. Meu Deus! Não só isso, mas se você tem menos de 18 anos, ou acabou de fazer 18, ou tá ali perto dos 20, calma. Ó, respira fundo. Esses dias eu tava conversando com a minha irmã e a gente tava trocando ideia sobre uma situação. E é muito louco, porque quando eu tinha a idade dela, eu tava me sentindo muito pressionada sobre a faculdade, sobre o ensino médio, sobre o que eu vou fazer agora. Tipo, agora que eu terminei a escola, vou pro ensino médio, depois faculdade, mas o que eu vou fazer de faculdade? Tipo, parece que é a decisão que vai definir a sua vida. Mas pasmem, eu fiz 4 anos de uma faculdade, trabalhei 1 ano na minha área, 1 ano. Os outros anos todos fiz transição de carreira e fui trabalhar com outra coisa que eu descobri que eu achava mais legal. Isso quer dizer que você não deve fazer faculdade? Não, eu sou do time que acredita que se você é uma pessoa que não é herdeiro, não tem uma herança, vai fazer faculdade, que é a forma de você
continuar ascendendo, apesar do capitalismo, continuar ascendendo da forma que é possível. Mas, ainda assim, se você achar que existe um curso que você pode fazer agora, que talvez nem seja o seu sonho, mas, poxa, é uma coisa que eu vou fazer agora, que talvez eu trabalhe por 5, 10 anos e depois eu mudo porque eu realmente quero. Vai fazer, meu filho, minha filha. Vá, porque eu penso assim, eu me formei no ensino médio com 17 anos. Comecei a faculdade, terminei a faculdade, eu tava com 21. Hoje eu tenho 26 anos. Vou fazer 27 esse ano. Vão fazer 10 anos que eu me formei do ensino médio. E nesses 10 anos eu já fiz tanta coisa que se eu quisesse amanhã ou depois, daqui 1 ano, 2 anos, fazer outra faculdade, mudar de carreira, tava de bom tamanho. Conversando com a minha irmã, a gente começou a fazer conta. Tipo assim, se você se formar, por exemplo, com 30 anos, com 20 anos, vamos supor que você se forme com 20 anos, com 21 anos, 25 ali na faculdade. Dá para você trabalhar por 10 anos numa carreira, que te daria 35. Você faria mais 4 anos de uma outra faculdade, vamos supor ali que conclua ela com 40. Trabalha mais 10 anos, você vai ter 50. Mas aí você faz mais 5 anos de faculdade, mais 4. E depois trabalha mais 10 anos, 65, 64. Você já teve ali, em média, 3 ou 4 carreiras. Você já trabalhou em 3 ou 4 coisas diferentes. Ah, mas não dá para viver assim, toda hora mudando. Dá! A média de idade do brasileiro vai de 70 para cima. Veja aí as pessoas que convivem com você. Se a pessoa não morreu de doença, se a pessoa não morreu de velhice, de acidente, as pessoas vão envelhecer e a vida vai continuar rolando. Por isso que você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar do seu físico, você precisa cuidar do seu espiritual e precisa viver a vida. Vai encontrar a carreira que você quer fazer. Ah, mas poxa, daqui 5 anos eu vou ter tantos anos. Os anos vão passar de qualquer forma. 5, 10 anos, 20, 30, 40 anos vão passar de qualquer forma. Você prefere passar só empurrando as coisas com a barriga ou começando o que você precisa fazer? Já falei, tem que tomar autonomia da sua vida. Vamos lá. Porque talvez hoje você esteja no emprego que você não goste. Isso acontece. A gente realmente, às vezes, trabalha com coisas que a gente não gosta. Eu trabalhei alguns tempos com coisas que eu pensei assim, eu não vou fazer isso aqui para sempre. Eu tô fazendo isso agora para chegar onde eu quero chegar, mas eu não vou fazer isso para sempre. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sair. E dito e feito. Só que esse é o segredo. Você precisa entender que a sua vida não acaba amanhã, pro bem ou pro mal. Pro bem, porque você tem N possibilidades de fazer o que você quiser, estudar o que você quiser, trabalhar com o que você quiser, se mudar e morar em outro estado, sabe? Você tem 70 anos pela frente aí ainda. Por aí. E pro mal, que tipo assim, se você não começar a cuidar da sua saúde, da sua vida, do seu psicológico agora, o amanhã vai chegar e o problema vai continuar aí. E é por isso que eu penso que a comparação vai fazer a gente perder o que a gente ama, que é, se a gente não tem noção dessas pequenas coisas que às vezes fazem a gente perder gosto na vida, faz a gente perder gosto pelo Senhor, faz a gente desapegar do evangelho, faz a gente achar que, não, o outro está vivendo muito mais do que eu, a minha vida é uma droga. Se a gente não presta atenção nessas pequenas coisas que fazem a gente sair do lugar e perder o que a gente ama, as coisas vão indo embora assim, ó. Aí você acorda um belo dia e percebe que, caramba, meu casamento não está bom. Por quê? Porque eu passei todos os dias querendo o que a outra pessoa queria. Passei todos os dias querendo um marido do jeito que eu vi na internet e não me preocupei em ser uma esposa boa. Não me preocupei em ser alguém que estava ali de corpo e alma, para ouvir, para conversar, para aconselhar. Ou tipo, acorda amanhã e pensa, caramba, eu não tenho amigos, não tenho amigas. Só que eu não percebo que todo esse tempo eu não me esforcei para ter amigos e amigas. E eu falo de um lugar de alguém que realmente tem preguiça, tá? Eu me esforço para falar com as minhas amigas, para estar com elas, para sair da minha casa, porque não é uma coisa que eu tenho uma aptidão natural. Eu tenho aptidão natural para estar com as pessoas, porque eu sou uma pessoa extrovertida. Então, depois que eu entro no rolê, para me tirar é difícil. Só que eu não sou a pessoa que acorda e pensa assim, nossa, hoje eu vou na casa de fulano. Hoje eu vou ficar lá conversando com ela. Hoje eu vou... Não é natural para mim. Não sei se tem a ver com a forma como eu fui criada. Não sei se tem a ver com nada. Se é a minha personalidade, se... Não sei. Só que eu preciso fazer o esforço pra amanhã ou depois eu não me ver assim, caramba, ninguém tá nem aí pra mim. Só que eu também não vou atrás das pessoas. Não vou lá. Tipo, e aí, como você tá? Como foi a vida? Né? Mas assim, como todo vídeo, essa é a minha opinião. Essa é a forma como eu vejo a vida. Talvez isso tenha te ajudado a refletir sobre algumas coisas. Ou talvez não. Talvez você discorde de tudo que eu tenha falado aqui. E André, você
Você não sabe o que você tá falando. E a gente vai conviver com isso. Mas eu queria muito gravar esse vídeo porque eu percebo que isso tá deixando a gente doente, sabe? Deixando as nossas relações doentes. Mas principalmente deixando a gente doente. A gente não quer mais o que a gente tem. A gente não quer mais cuidar do que a gente já recebeu. A gente quer que o que a gente recebeu se transforme naquilo que a gente viu na internet. E isso não é justo. Isso não é justo nem com você, nem com as pessoas com que você se relaciona. Porque a gente sabe que o que tá na internet é um recorte do recorte do recorte da vida de alguém. Eu não vim te falar pra você largar seu celular, nem pra você sair das redes sociais, porque seria hipócrita da minha parte. Mas eu queria te provocar, para que você pensasse uma coisa que eu tenho também sido provocada. Será que isso realmente tá ruim? Ou será que meu tempo de tela tá muito alto? É pra pensar.